Hoje, estamos em julho de 2025, dia 3, e com mais uma entrevista que vai ser um espetáculo, porque o meu querido colega Rodolfo tem muito que contar, tanto daqui quanto de outros lugares. E eu começo sempre falando o que eu sei da sua vida acadêmica, ou da vida acadêmica da pessoa. Então, eu acredito que você seja do Paraná, ou de Santa Catarina, ou de algum estado do Brasil. O estado do Brasil. Do estado do Brasil. Pois é, então eu acertei essa parte. E você fez graduação nesse estado, e mestrado, doutorado aqui, e depois você foi contratado aqui. E aí termina tudo que eu estou disposta a contar da nossa longos anos de conhecimento. Então, de que estado você vem? Eu nasci no estado do Rio, interior do estado do Rio, certo? Numa cidade chamada Miracema, que faz divisa com Minas, bem lá no norte, na pontinha de cima, quase Espírito Santo. Eu saí da cidade, uma cidade pequena, 25 mil habitantes, eu saí de lá para estudar em Campos dos Goytacazes, né, que é outra cidade, fiz escola técnica lá, eu fui aos 14 anos, eu fui para lá. Depois eu trabalhei um ano, depois, que era um curso de 4 anos, eu trabalhei um ano em Macaé, fazia algumas coisas lá. E eu fui fazer graduação em Vitória, no Espírito Santo. Então é outro estado também. Então eu percorri o Sudeste, eu só não fui para Minas, né? Então, aí depois eu vim para aqui, para a Unicamp, teve um caso bem peculiar, porque eu fui o primeiro aluno de lá, eu fiz engenharia de computação, no curso de 5 anos, eu fui o primeiro aluno a adiantar 6 meses. Aí eu adiantei 6 meses, eles entraram em greve, então na realidade eu formei mais ou menos no tempo... Que os outros. Não, no tempo certo, os outros atrasados. Eu digo, entendi. Só que aqui na Unicamp não entrou em greve, então como eu ia, na época, na chamada do IC do mestrado, falava que você podia fazer inscrição e entrar. Não tinha seleção no meio do ano, mas você podia se inscrever no início do ano e pedir para entrar no meio do ano. Então foi o que eu fiz na época. Então eu fiz no início do ano, mas acabou tendo uma seleção de meio de ano também, só que eu não tinha terminado, porque a greve levou as aulas até setembro. E é interessante que teve uma época grande de greve no final da década de 90, né? E depois a Unicamp teve processos, inclusive, para falar, vou te adiar o diploma por mais 1 mês, 2 meses, porque era sempre pouquinho tempo. Sim. Como para mim não teve, naquela época não teve, eu lembro que o coordenador na época era o professor Pedro. Pedro Rezende, tá. Eu mandava mensagem, a secretária falava, eu fui aceito tanto aqui quanto na UFMG. A UFMG estava em greve, então a UFMG não me respondia. E aqui na Unicamp me respondia. Eu peguei o ônibus e vim para cá, vamos ver se eu faço a matrícula. Dia de matrícula, vou tentar, vou ver o que acontece, mas eu vou pessoalmente. Uau! Então eu cheguei aqui de manhã, 10 da manhã, vim para cá, e eu tinha que pegar o ônibus de volta às 3 da tarde. Então eu tinha 5 horas para resolver meu problema por sim ou por não, né? E aí eu cheguei aqui muito próximo da hora do almoço, fiquei esperando, o professor Pedro chegou bem mais próximo, tinha que chegar na rodoviária às 3, né? Então ele chegou bem mais próximo, 1h30 mais ou menos. E aí ele perguntou, lembro até hoje, ele falou, o que eu posso fazer por você, né? E eu contei a história toda, e acabou que eu não poderia virar estudante regular naquele semestre, porque eu não estava formado. Não estava formado. Mas ele me ofertou todas as matérias como estudante especial naquele semestre. Uau! Então, as mesmas matérias, certo? Então, aí eu fiquei, durante 2 meses eu fazia aula aqui e em Vitória, que eu tinha que terminar as matérias lá. Então, toda semana eu vinha para cá. A quarta-feira era uma quarta-feira aqui, uma lá. A segunda e terça era num lugar, quinta e sexta no outro. Então, eu ficava toda semana, eu fazia 2 viagens dessa. Né? E acabou o primeiro semestre, então eu estava como estudante especial, em 98, né? No segundo semestre. E aí, no semestre seguinte, que eu ia virar estudante regular, aí era só o processo de matrícula normal, eles iam aproveitar toda a inscrição. O que aconteceu é que eu fui convidado para migrar direto para o doutorado. Então, eu não fiz o mestrado, eu fiz direto o doutorado. Aí eu entrei em 99. Você está me lembrando, essa história é fantástica. E me lembrou, não sei porquê, algum livro, algum filme, que fala daquele que foi sem ter nunca sido. Pode ser, né? Eu espero que não seja nada indecoroso. Não, tá? não foi assim. Não, eu digo o filme, uma frase, aquele que foi sem nunca ter sido. Então, você foi nosso aluno de mestrado sem nunca ter sido, tá? Exato. E entrou direto para o doutorado. Aí eu ganhei uma bolsa de mestrado da FAPESP sem nunca ter usado também, certo? Porque eu migrei para o doutorado, então a bolsa ia começar, mas eu também não ia. Aí migrei para o doutorado, então tinha a bolsa do CNPq, a gente pediu a nova bolsa
do doutorado, né? E, então teve todo um processo, e o próprio professor Pedro uma vez me contou, né, que deu um trabalho no IC, porque quando é estudante de graduação aqui, fazer disciplina como especial da pós é algo mais fácil, mas como era um externo, teve que ter autorização da congregação, inclusive. Então eu dei um outro trabalho extra aí no meio. Mas na época era assim, porque hoje não tem isso. Todo mundo pode ser aluno especial, né? Da pós você precisa comprovar a graduação, exceto os nossos. É verdade. Os nossos, né? Então, eu tinha esquecido, Então é esse que é o... E agora é uma coisa, quer dizer, você disse que você tinha se candidatado ao FMG, ao Unicamp. Eu tenho uma vaga ideia que você tinha estado aqui antes para conhecer o Unicamp ou não. Eu tenho assim uma lembrança de ter visto você alguma vez na vida, obviamente. Possivelmente a sua memória é melhor que a minha. Não, então não. Eu estive aqui em 96 na escola de computação, mas não foi aqui na Unicamp. Não, então mas você estava envolvida, então talvez eu pudesse te visto. Eu lembro da escola de computação em 96, que foi lá no Ouro Verde. Não, então não foi aqui no campus, não foi? Não, mas eu tive também no campus. Eu sei, mas entendi. É que eu falei da Unicamp, né? E eu vi em 97 na maratona, que foi aqui. Foi nesse prédio do IC3 aqui. Não sei, então é só uma impressão. Fora isso, você aí veio, fez doutorado. Exato. Com Guido. Com Guido. E depois foi contratado. Fui contratado em 2002. 2002, tá. E você, ao longo deste período, quer dizer, vamos entre 97, né, e 2002, logo depois você virou docente, né? Você sentiu alguma diferença em como o IC evoluiu? Ou, quer dizer, alguma diferença do que um aluno de doutorado, aliás, com muita iniciativa? Eu me lembro até uma vez que eu tive não sei se eu acho que foi você, uma disputa no Xerox. Exato, tem a nossa disputa no Xerox. Conta a história do Xerox, porque isso eu estava lembrando hoje de manhã. A gente tem que imaginar, tem que olhar para uma pessoa, você é um aluno novo, doutorado, observa que eu entrei. Eu estava no doutorado, mas era um aluno recém-chegado. Nunca tinha entrado aqui. Nunca tinha entrado no IC. E aí eu fui ser o equivalente hoje a PED. Eu era monitor de uma disciplina, certo? Hoje é o PED, era outro nome na época. E eu era da disciplina do Guido e ele me pediu para poder preparar um material, copiar um material, fazer cópias do material. E a Xerox na época, a copiadora na época tinha uma senha. Cada professor tinha a sua senha. Exato. E aí, de repente, estou eu lá calmamente no cantinho, digitei a senha e estava tirando cópia. Chega alguma professora do IC, certo? Que ninguém sabe quem Ninguém conhecia, falando calmamente, bem suavemente. Como é meu estilo, eu vou tirar a cópia aqui. Falei, tudo bem, digite a sua senha. Não, mas eu vou tirar com essa cópia. Não vai, digita essa senha. Nós tivemos um conflito grande na hora. Foi o que foi. Eu cancelei a senha e saí da máquina. Como a gente faz quando está saindo de um prédio, alguém que entrar, a gente não deixa. Não deixa entrar, né? Era mais ou menos isso, né? Então, no fundo, era isso aí na hora, né? Eu não sabia o que fazer para um lado ou para o outro, mas eu cancelei, aí o problema foi, entre aspas, resolvido. Mas e você ainda assim conseguiu terminar o doutorado depois de me enfrentar na máquina de Pois essa foi uma situação muito interessante. Que mostra como eu não sou democrática. Risco, né? A minha versão a risco não estava tão dele, né? Mas você logo sabia início, que eu era professora? Era muito no início, foi muito no início, Cláudia. Eu potencialmente sabia, mas assim, não, realmente era bem no início do processo. Porque eu fiquei o primeiro semestre, apesar de eu ter ficado o segundo semestre de 1998 aqui, eu fiquei indo e vindo, então não tinha tanta presença aqui no IC. E em 99 eu já entrei no doutorado, então já refaz toda a questão de disciplinas, então volta um processo de novo. Entendi. Então, e provavelmente foi aí, 99, primeiro semestre ou segundo. Então, eu não tinha ainda muito contato. Senão, hoje eu teria digitado assim, sem menor problema. Eu pegaria o papel, tiraria a cópia e te entregaria nessa sala e tudo mais. Mas hoje já era, né? Não tem isso aí. É só se a gente voltar para trás, né? E é interessante, né? Porque aquilo... Eu não me lembrava dos detalhes, mas foi um evento que ficou marcado na minha cabeça,
que tinha um aluno, e que eu me lembrava que era você, que tinha me peitado na máquina Xerox. Então, foi nossa única altercação, que eu saiba, né? Se é que se chama altercação. Exatamente. Mas se eu soubesse que você ia virar colega e que depois ia ser até reitor de uma outra universidade e que me convidar para o seu 50 anos de aniversário, eu jamais teria feito isso, olhando para trás, né? Mas conta um pouco, quer dizer, teve esse episódio que a gente precisa deixar registrado, né? De como você... E o pinguim vai cair, eu já vou falar no pinguim daqui a pouco. De como você sempre foi uma pessoa independente, firme, né? Seguindo, impondo regras e criando oportunidades. Você, logo depois do doutorado, não, aí você passou um tempo aqui e depois foi fazer pós-doc nos Estados Unidos, Em 2010 eu fiquei em Seattle. Eu entrei aqui em 2002. Não, então foi um bocado de tempo. Então tem um tempo depois aí, né? Eu entrei em 2002, né? Teve um pouco, quando você menciona de regras, né? Pouco depois eu fui convidado pelo Flávio para ser vice-coordenador de pós, então em 2005, por aí, né? Então teve toda uma cadeia de atividades, então fui vice-coordenador de pós, depois eu fui coordenador de pós-graduação. Isso. E aí, em 2009, que acabou meu mandato de coordenador de pós, eu preparei para ficar um ano fora logo depois, né? Foi esse o ciclo daquela época. E na volta, quer dizer, porque quando a gente vai, se afasta e vai para outro ambiente, na volta você sentiu alguma diferença ou era mais ou menos tudo a mesma coisa? Você perguntou isso perto de 2000, né? Talvez valha a pena falar o paralelo dos dois momentos, né? Então, quando a gente estava fazendo o doutorado, eu lembro que nós fomos 4 que migramos do mestrado para o doutorado, que recebemos o convite e migramos, certo? E tinha uma questão muito mais sistemática na época de disciplinas, seminários, em especial disciplinas de seminários, todo mundo ia, né? Então tinha um efeito bem grande das pessoas irem na disciplina de seminário e tinha um conceito de turma que a gente não vê tão forte hoje na pós-graduação quanto tinha hoje. Então, assim, pelo fato de eu ter entrado no meio do ano, ainda novamente pego um pouco disso, então eu tive convivência com a turma que ingressava, predominantemente a turma ingressa em março, então eu tive um contato grande com a turma que ingressou em 98, e com a turma de 99, que é onde eu fiz a maior parte das minhas disciplinas. Porque a de 98 eu tive um pouco de convívio, mas o volume de disciplinas mesmo foi na turma de 99. Então tinha mais forte esse conceito de turma do que tem hoje, certo? Não exatamente uma turma de graduação, porque eles faziam disciplinas diferentes, mas sempre tinha algumas disciplinas em comum. Então tinha esse efeito. Quando eu cheguei no IC, o H lá de baixo não era todo do IC ainda, né? O H estão falando do nosso conjunto de prédios, né? Isso, exatamente. Que é uma ala, outra ala e a linha do meio. Exatamente, não era todo do IC, estava liberando. 98 que foi liberado, eu acho que começou a ocupar em 99, por aí, alguma coisa. Mas já tínhamos uma parte. A última perninha. Então, teve esse efeito lá. E, assim, também teve, quando eu cheguei, estava tendo alguma reforma que os professores estavam usando um pedaço menor do prédio para reformar um pedaço, mas era algo temporário, certo? Verdade. Teve algum efeito desse. Eu lembro que a primeira vez que eu conversei com o Guido, ele estava numa sala com muito mais gente, porque tinha alguma coisa na sala dele, mas pouco depois já foi para a sala dele, certo? Então, assim... Só uma pergunta, porque eu me lembro daquela época que o teto era coberto de uma lona preta ou de um plástico preto. Eu me lembro disso, que a gente andava com meio de corredores escuros, tudo coberto de tapumes e coisas, não. Então, eu já cheguei depois desse período dessa obra aí, mais escuro da nossa história. Eu cheguei depois dessa obra. Então, assim, a gente tinha salas de doutorado, então era bem mais comum, era menos pessoas em laboratórios e mais pessoas em sala de doutorado. O que era interessante, porque você conversava com várias outras pessoas, tinha esse perfil, saía para almoçar e conversava sobre outras áreas, certo? A gente tinha até brincadeiras sobre lugar na sala de doutorado, fazendo quem ia ser o próximo a defender, porque tinha todo o ciclo. Que coisa interessante. Quem está mais tempo tem que defender, deveria estar mais perto de defender. Né? Então tinha um pouco desse... Ficava mais perto da porta? Não tanto na porta, mas tinha uns lugares que a gente falava que eram amaldiçoados. Quem ficava lá não defendia, então a gente não ia para lá. Né? Então tinha um pouco desse Olha, outro que lado. Interessante. Mas era mais na questão de que quando saía um, chegava um. Né? Então você sabia quem era o mais novo e era quase que um rodízio no processo. E as salas de doutorado, para quem
tive agora em 2025, 2024 no Instituto, é onde tem o laboratório de redes, aquela região que antes o laboratório de redes era menor e tinha salas, várias salas para alunos de doutorado. Exatamente. E quando você voltou dos Estados Unidos, já era um esquema diferente. Aí eu entrei aqui entrei como docente, né? Então o processo eu fiquei 1 ano fora quando eu fui nos Estados Unidos. Então assim, eu não notei tanta diferença. Talvez eu tenha mudado mais do que as próprias coisas, né? Sim, toda vez que você fica 1 ano fora, você muda mais do que o restante. Mas eu acho que o processo foi encaminhando. Então quando a gente falou a questão da pós-graduação, a questão das turmas são um pouco menos evidenciadas hoje em dia, talvez por ter muito mais alunos que fazem pós-graduação em tempo parcial. É verdade. E cursam as matérias muito separadamente. Quer dizer, uma coisa é você fazer uma matéria com uma pessoa hoje, outra é você fazer 3 com ela. Isso. Certo? Isso é mais raro hoje em dia, e a pessoa vai fazendo pós-graduação muito mais espalhada ao longo do tempo do que fazia naquela época. É verdade. Então esse efeito mudou bastante. E a gente também tem muito aluno nosso de graduação que eu talvez tenha aumentado um pouco em relação a lá super atrás, mas potencialmente a gente já teve mais na nossa pós. E também, você foi coordenador de pós na época, havia muito grupos de alunos que se reuniam, grupos de estudo para estudar as matérias, né? Sim. Eu acho que isso hoje acabou. Eu tenho a sensação aí, se a gente tentar pular mais 10 anos e voltar pós-pandemia, eu acho que a gente realmente está muito vazio hoje em dia de presença de pessoas. Isso. Os lugares, o campus inteiro está mais vazio. O campus certo? Inteiro. Então não é só aqui no IC, não é só uma sala. Então, esse modelo de estudo em conjunto, a minha sensação é que está diminuindo bastante. Certo? E que eu acredito que seja uma grande perda, tá? Então a gente precisa tentar trazer esse contexto de novo. Então, lá atrás existia muito isso, porque existiam provas, muitos alunos fazendo o mesmo subgrupo de disciplinas. Tá? Então, acho que teve também um processo de consolidação da nossa pós-graduação e mais docentes, mais disciplinas também. Então, assim, o número de alunos não cresceu, potencialmente não cresceu tanto quanto o número de disciplinas que a gente passou a ofertar. Logo, o número de alunos por disciplina está um pouco menor. E diminuiu a obrigatoriedade de crédito. O doutorado fazia 24 matérias. Não, 24 matérias não. 24 créditos, fazia o equivalente a 12 matérias. Hoje em dia é obrigatório fazer 6, mas você pode aproveitar 3. Quer dizer, um aluno doutorado pode fazer só 3 matérias, onde antes fazia 12. Então ele tinha que fazer muito. 12? Porque tinha os do mestrado. Eu não fiz o mestrado. Você podia trazer do mestrado, certo? Então eu não trouxe o mestrado, eu fiz 12 matérias. Você chegou a ser meu aluno? Não fui seu aluno. Ainda dá tempo, né? Vou criar uma turma especial de alunos para eu aprender arquitetura. Então, mas inclusive era uma questão interessante, porque teve semestre lá que eu fiquei, olha, não, isso aqui eu já fiz. Porque quando você está fazendo 12, você tinha opção, mas você tinha menos opções e você tinha conflito de horários, é óbvio, né? Então você não pode fazer. Essas 2 eu posso fazer, mas no mesmo horário, então não dá, né? Então teve esse processo aqui também. Olha que interessante, quanta coisa daquela época. Né? E na época ainda tinha as provas de qualificação do doutorado. Sim, os exames de qualificação eram provas. A minha lembrança principal é que uma das vezes eu peguei os livros aqui na biblioteca, fui para casa para estudar, e eu morava num prédio de 9 andares, foi a única vez que eu lembro de faltar energia. Foi no dia que eu peguei todos os livros e levei para casa para estudar de casa. Eu subi os 9 andares carregando uma pilha de livros. Nossa! Não lembro de outra vez ter subido tantos andares a pé, mas foi no dia mais pesado. Quer dizer, a Unicamp vem marcando a sua vida de várias formas, inclusive esforço físico inaudito e lutas para tirar xerox. São desafios grandes. São desafios. E me diz uma coisa, você, quer dizer, somos colegas no Instituto, né? Mas fomos colegas durante um bocado de tempo no Conselho Universitário, né? Onde você várias vezes marcou presença, né? Com argumentos muito bons e posições muito firmes. E, mais ou menos, que eu me lembre, na época da pandemia, você recebeu um convite para ser reitor, né, da Univesp. Conta para a gente um pouco sobre isso, que período foi, como é que foi?
Também tem que lembrar que eu fui membro da congregação e foi a professora Cláudia que me convenceu a me inscrever da primeira vez. Você está brincando, isso eu não sabia. Chegou no corredor, você deveria se inscrever para a congregação. Tá vendo? Daquela pessoa, da Xerox, eu aprendi alguma coisa quando falou para escrever para a congregação, eu me inscrevi. Então, certo? Não posso dizer que eu não aprendi nesse processo. Em 2017, eu fui diretor do IC, né? Eu comecei a diretoria verdade, do IC, você veja, 2017. É verdade. E aí, tem uma história... Foi depois do Ricardo Torres. Isso. E aí, é verdade. Tomei posse em abril, né, de 17. E aí, no início de 19, quer dizer, ainda antes da pandemia, um ano antes da pandemia, é interessante, tem um processo interessante lá nas férias, né? Porque você tem o diretor associado, a Cristiana era minha secretária, o Elias era o ATU, e todo mundo tinha que planejar férias de final de ano. Aí chega o Elias para mim e fala, olha, mas nessa semana o Elias aqui... é um funcionário. Isso, era o assistente técnico da época. Nessa semana você vai estar sozinho aqui por 3 dias. 3 dias? Não tem problema, deixa aqui, é janeiro, não vai ter preocupação nenhuma nesses 3 dias aqui, certo? Então eu cheguei de férias na semana anterior, eu tinha tirado férias na semana anterior, só que na semana anterior, isso eu iniciei lá no dia 23 de janeiro, então estou falando semana anterior de 23 de janeiro de 19, né? No meu último dia de férias, eu recebo uma ligação do secretário executivo da Ciência e Tecnologia do Estado, né? Desenvolvimento Econômico na época, né? Porque o professor Anido tinha sido convidado para ser coordenador de ensino superior e ele indicou meu nome para assumir a presidência da Univesp, que é o cargo equivalente a reitor. É o equivalente a reitor. Então, eu fui nesse dia para lá, e era uma quinta-feira, né? E aí eles viraram e falaram, ok, você começa segunda. É algo assim, né? Eu falei, não, calma aí, não dá pra começar a segunda. Segunda era exatamente aqueles 3 dias que eu ia estar sozinho como diretor, quer dizer... Ele ia acumular uma série de cargos, secretário, diretor não tinha aqui, associado, não tinha nada das outras coisas. Presidente lá. Exatamente, então não podia, né? Claro, não dava pra fazer assim. Mas acabou que, temporalmente, certo? Porque quando você fala esse processo, a nomeação gasta mais uns 3, 4 dias. Então, nunca teve interseção. Certo? Não pode ter interseção, nunca teve interseção. E eles sincronizam perfeitamente. Então, no mesmo dia que o meu desligamento como diretor, foi feito também a nomeação. Então, é interessante como certas coisas funcionam sem você saber exatamente, mas você olha no Diário Oficial, sai direitinho, tudo do jeito que devia. Então, quer dizer, isso aí foi em janeiro de 2019. 19, exatamente. Tá. E aí, assim, para quem não conhece, a Univesp é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, ela é a 4ª universidade pública do Estado, gratuita, e ela estava num momento super complicado lá, que teve muitos desafios para fazer. Por isso que era a urgência que eles falaram para mim, você começa a segunda, eu não posso esperar nem terça para você, certo? Então, era esse o tom das coisas, certo? Poxa, por que não pode esperar mais um dia? O que tem de tão grave? Tinha coisas muito graves, né? E eu acho que o exemplo principal é que, na época, tinha que aplicar exame 2 semanas depois e ainda tinha que garantir a correção das provas para saber quem estaria de exame. Só para você ter uma ideia, certo? Nessa escala de coisas lá. A gente assumiu a Univesp com 31 mil alunos e quando a gente encerrou o mandato estava com 66 mil já. Não, e um número grande de cursos consolidados criados durante a sua Exatamente. Você ficou 4 anos. Eu fiquei 4 anos. E aí a gente reestruturou todos os currículos dos cursos existentes e garantiu a oferta de 9 cursos depois. A gente reestruturou os cursos porque qual é o grande desafio do EAD? Você precisa conseguir fazer coisas em escala. EAD é para quem não ensina à distância, só para... A Univesp é focada 100% em EAD. Então, a gente aumentou o número de polos no estado. Hoje em dia, dados de quando a gente deixou, né? Você não consegue caminhar 45 quilômetros no estado sem chegar a um polo da Univesp. Nossa. O polo mais perto, tem um polo a menos de 45 quilômetros de qualquer pessoa do estado. Então, isso é uma coisa interessante que a gente fez. A estatística a gente sabe a posteriori, né? Claro. Então, o que aconteceu? A gente tinha que fazer toda a estrutura dos cursos pensando em como você vai ensinar melhor aquilo à distância. A gente criou programa de bolsas de monitoria, a gente criou múltiplos desses programas, mas eu acho que o ponto mais interessante é a gente olhar o currículo, que foi uma coisa que eu aprendi bastante, é você olhar o currículo sob a ótica do aluno.
Então, eu gosto de brincar, eu vou usar cálculo aqui como exemplo, tá? Cálculo 1 está no primeiro semestre. Aí você pergunta para alguém por que cálculo 1 está no primeiro semestre, é bem provável que ele vai te responder porque cálculo 2 está no segundo. Certo? E você tem que fazer cálculo 1 antes. Quer dizer, não é exatamente essa a ordem que você precisa. Você precisa de cálculo 1 antes de 2, mas você não precisa dos dois no primeiro semestre. Claro. Então, você olhar isso para o aluno, para quem está coordenando um curso que tem múltiplos alunos de múltiplas disciplinas, faz sentido, porque o aluno de engenharia de computação, de engenharia, sei lá, de engenharia química, todas tudo mais, as engenharias vão fazer cálculo 1. É muito mais fácil você uniformizar pela disciplina de cálculo. Agora, quando você olha do currículo do aluno, você tem uma certa flexibilidade. Quando você está com EAD, o seu problema não é gente sentada na cadeira na sala. Então, você tira esse fator e planeja todo o resto. Para então, acomodar os perfis de aluno. Você consegue fazer diferente. E outra coisa que tem de diferente é que a gente tenta sempre ter menos disciplinas simultâneas com potencialmente mais intensidade. Então, você não quer que o aluno fique chaveando entre múltiplas disciplinas. Então, é muito comum nas ofertas de EAD você fazer disciplinas bimestrais e menos disciplinas. Ao invés de você fazer 6 disciplinas no semestre, você faz 3 no bimestre, 3 no próximo. Não vai mudar o seu total, mas você faz menos por vez. Isso facilita de forma mais intensiva. Mais intensiva e mais direta. Porque o aluno está estudando em horários muito distintos e aí você quer facilitar o processo para ele. Que coisa interessante. Certo? E tem coisas que a gente fala até de normativa que afetam diferente. Então, como é que você vai contar a carga horária de um aluno? Porque hoje em dia é muito fácil. Eu estou dando 2 horas de aula, o aluno teve 2 horas de aula. Sim. Como que você conta? Então, a gente trabalhou também muitas das coisas na metodologia. Se eu te dou... A gente trabalha para os dois extremos, é claro. Né? Eu não posso pedir para você, numa semana, que eu peço uma dedicação de 10 horas por semana para essa disciplina, eu não posso pedir para você ler um livro de 500 páginas. Verdade. Então, a gente tem que fazer para evitar os extremos, mas também para não ter o aluno sem atividades. Então, tem toda a questão de manutenção e construção de como é o currículo e como que você consegue caminhar o aprendizagem do aluno, a jornada do aluno lá. Mas então, não seria, quer dizer, há uma diferença, obviamente, você está falando, o fato de ser à distância ou não, né? Mas não é isso que todo mundo deveria fazer, independente de ser distância ou não, quer dizer... Sim, a gente deveria fazer, eu passei a fazer isso aqui. Então, vamos lá fazer uma pergunta perigosa, depois eu vou voltar ao inverso. Olhando os nossos currículos, tanto de graduação, né? O diurno, que é de engenharia, e o noturno, que é ciência, eu sempre achei que era excesso de crédito, mas, infelizmente, temos normativas do Ministério da Educação, do CREA, de vários outros, que nos obrigam, né, a ter um número de horas que eu considero excessivo se comparado com a formação de alunos na América do Norte ou na Europa. Tá? O que você acha que a gente podia fazer para melhorar aqui? A primeira palavra aí que me incomoda bastante é o obrigam, certo? Se a gente pegar o MEC obriga, o CREA obriga, no fundo são todas diretrizes. Então a gente precisa seguir diretrizes, é óbvio, mas não existe uma matéria obrigatória pelo CREA. Mas existe um número de créditos obrigatórios. Existe créditos, isso. E a gente define pelo CREA, mas não, pelo MEC pelo MEC também. Existe crédito. E pelo CREA... Créditos não, horas, né? Enfim. Horas, existem horas, certo? Mas aí você define o currículo para essas horas. Então você precisa entender o seguinte, ok, você vai ter dificuldade, certo? Nosso modelo, pegando os nossos cursos, nosso modelo é muito sala de aula, hora em sala de aula contada. Então, se a gente faz esse modelo, a gente vai ter que cumprir todo nesse cenário. O que a gente tinha na Univesp para pegar o aluno depois do primeiro ano? A gente tinha uma disciplina chamada Projeto Integrador, todo semestre. Então, ele fazia 3 disciplinas, certo? Por vez, mas uma era sempre projeto. E esse projeto era ligado com aquele conteúdo anterior. Então, o que acontece? Ele está estudando coisa nova, mas ele também está recapitulando coisa para trás. Então, acho que esse é um ponto. Então, do ponto de vista de gestão de currículo, é uma tarefa bem complicada. Complicadíssima. Mas, realmente, eu não considero hoje que a gente realmente precise de um aluno fazendo 6, 7 matérias todo semestre, nessa carga intensa nossa. Tem até aquela pergunta interessante, né? Se você perguntar para o nosso aluno que horas que ele estuda, ele vai te falar a hora que ele está na sala de aula. Mas não é exatamente essa hora que ele está estudando. Se você falar que hora você pegou... Porque está na aula e está vendo o celular. Cá entre nós. Exatamente. Então tem outras coisas ali. Então esse efeito dá para planejar um currículo e dá para diminuir. A gente tem casos no Brasil de engenharia de 4 anos. Sim. Certo?
E a gente tem casos, por exemplo, se a gente pegar o nosso currículo, tem uma coisa muito positiva no nosso currículo de engenharia de ciência, que é a facilidade para o nosso aluno, se ele precisar fazer uma matéria à noite ou de dia, ele tem essa Pode ficar aproveitando créditos Exatamente. onde for conveniente. Então, assim, tem esse efeito. Toda mudança de currículo é complicada do sentido da frente de onda, mas eu acredito que a gente precise continuamente fazer. Então, isso tinha como praxe. Eu acho que é uma coisa que a gente diminuiu isso, mas deveria voltar, que a gente sempre tinha pequenas modificações curriculares. Isso. Quer dizer, ao longo, se você olhar 10 anos, você vê um currículo diferente, mas se você olhar de um ano para o outro, parece que não mudou quase nada. É verdade. Mas ele mira um alvo e vai andando. E eu acho que esse é um ponto bem relevante. Eu acho que a última mudança grande que a gente fez, a gente trouxe aquelas grandes disciplinas de projeto. É verdade. E acabou que com a curricularização da extensão transformou tudo de extensão. Certo. Não é uma coisa contra a outra, mas assim, eu falo que foi quase que qual o jeitinho que você consegue dar? Troca o código. Senhora, é uma forma de... Porque não deixa de ser um tipo de extensão, né? Exatamente. E cumpre a obrigatoriedade de ter créditos de extensão. Mas tudo que se queria de extensão era integrar a extensão no currículo. Aí o que você faz? Pega esse canto que não tem nada e bota a extensão no canto. Então a gente só trocou a extensão de um canto para o outro. É claro que é um processo que todo mundo tem que aprender, certo? Mas na prática a gente deveria ter tentado trazer mais. E é isso que acho que vai ser a segunda rodada de reforma, ou a terceira, né? Nos anos 80 e parte de 90, nós fizemos grandes mudanças de currículo, né? Com a introdução, primeiro via Machado, de uma modalidade que depois visou engenharia de computação. Depois eu ajudei a criar o currículo noturno. E volta e meia matérias eram criadas, isso sempre para a gente estar na crista da onda curricular. E isso trouxe problemas muito grandes. Você falou de crista da onda, né? Para todo mundo entender, na hora que um aluno ingressa na Unicamp, ele vai seguir um catálogo, não é isso? E ele tem direito a cursar aquele catálogo. Então, na hora que se faz uma mudança radical, se gera um novo catálogo, ou aquele aluno que entrou há 3 anos opta por continuar no novo catálogo, ou ele ainda tem, e com azar possível dos percalços da vida, ele pode ficar por 10 anos aqui, não é? No caso da engenharia, e daqui a X anos ele exige uma matéria de laboratório que não é dada há 3, 4 anos, valendo X créditos e assim por diante. E isso nos anos 90, principalmente, quer dizer, foi antes de você chegar, nos obrigava, o Hans, que foi nosso diretor, houve época que ele dava 11 disciplinas num semestre. Então, esse que é o problema da crista da onda, da frente da onda. Exatamente, esse é o efeito. Então, assim, que eu acho que a estratégia que foi feita a partir de 2000, 2010 ali, a gente quer fazer essa grande mudança, vamos fazê-las em 3 pedaços. Isso. Que eu acho que é um pouco mais suave para evitar exatamente até para os próprios alunos, né? Os alunos também sentem essa diferença. Por que ele vai fazer essa matéria porque é uma matéria nova, os alunos querem fazer, né? Então eu quero fazer essa nova, né? Os alunos têm a opção de mudar de catálogo, mas para alguns alunos não vale a pena porque estão muito próximos de formar. Então eles precisam ficar na antiga, então fazendo aos poucos a gente consegue fazer, mas tem que ter a visão das grandes mudanças. É verdade. E eu acho que esse é o ponto que a gente deveria fazer novamente, repensando nessas escalas. Temos que fazer, quer dizer, já tentamos, mas é como você falou, é algo que é paulatino e é bastante complicado, principalmente no sistema Unicamp, né? Porque há muitas disciplinas, há muitos departamentos, enfim. Isso com relação à graduação. Com relação, quer dizer, você deixou uma pós, pelo menos, não eu fui coordenador de pós. Não, mas eu digo na Univest. A gente tinha um curso de especialização lá no Censo, que a gente criou, que era o curso que a gente sentiu necessidade. O que acontece? Para você ter monitores de AD, você precisa de pessoas habilitadas para isso. Claro. E a gente abria concurso e não conseguia preencher. Então, a gente abria a seleção, processo seletivo e não conseguia preencher. Então, a gente criou um curso chamado Processos de Formação Didático-Pedagógico para EAD. Que legal. E a gente ofertou esse curso para os alunos de pós-graduação da Unicamp, USP e Unesp.
eles eram selecionados diretamente pela área de atuação dele, então um aluno de matemática, um aluno pela pós, então a gente distribuía vagas por múltiplos cursos de pós-graduação, a gente dava uma bolsa equivalente à bolsa de pós-graduação para ele, e a parte prática dele era atuar como monitores nos nossos cursos. Olha, então, ele tinha toda uma formação teórica de por que ele estava fazendo aquilo e por que era o processo daquele jeito, como se cria material online, como se avalia, mas também ele tinha, com isso, eu uso muito exemplo da matemática, mas vale para computação, vale para todos, né? Um aluno de matemática dando monitoria de cálculo. E justamente com isso a gente criou, e é interessante quando você, eu sempre falo, junte pessoas boas, certo? E dá uma dose de liberdade e vai sair coisas melhores ainda, né? Então teve uma coisa interessante que o que chamou a atenção foi que o nosso sistema, 2019, lembra, não tinha tanta videoconferência. E veio um aluno e perguntou, poxa, mas eu não consigo fazer reuniões com mais de 50 pessoas. Na época o Google Meet não deixava, né? Mas por que você quer fazer? Então, eu estou dando monitoria de ciência, de resistência aos materiais, que é uma matéria para quem faz engenharia, aquela matéria que as pessoas não são muito fãs, né? Eu estou dando monitoria de resistência aos materiais, sexta-feira às 9 da noite, e a minha monitoria está sempre lotando a sala. Então, assim, a quantidade de alunos da Univesp, das múltiplas engenharias que iam, ele decidiu que ele queria dar atendimento online. E o horário que ele podia era às 9 da noite. Mas, coincidentemente, os alunos todos também tipicamente trabalham, então às 9 da noite na sexta-feira era um horário bom para todo mundo. E estava lotando a nossa sala. E a gente começou a montar e abriu novas grades. Ok, tinha um limite tecnológico na época que um ano depois foi superado, então não foi nem tanto esforço assim da nossa parte. A pandemia ajudou nisso, mas a gente montava, e eu gostava muito de colocar na minha apresentação uma grade de horário de um dia com os horários de monitoria. Então você via uma tela toda colorida do Google com múltiplas monitorias que você podia entrar. É claro que você vai entrar só na sua e o aluno só vê as disciplinas dele. Mas eu peguei a visão do administrador lá e você via quantos horários. Então, você fazer cálculo na Univesp, você tinha da ordem de 40 horários diferentes de atendimento por semana. Nossa Senhora! E simplesmente porque nos múltiplos horários, alguns deles com 2 monitores. Mas com 60 mil alunos também não tinha outro jeito. Exatamente. Nem todos estão fazendo cálculo 1, é óbvio, mas era essa escala. E esse era um ponto. E aí, inclusive, a gente trabalhou em dimensionar quantos monitores eu preciso para a quantidade de alunos que eu tenho, que é outra pergunta interessante. A gente sabe que se você tem um aluno, você precisa de um monitor, não dá para fugir de um. É verdade. Mas em algum momento você vai crescer, se um vai dar conta de vários, daqui a pouco você vai ter que colocar o segundo. E acabou que no andamento para frente, a gente fez múltiplos experimentos e tem uma característica interessante para disciplinas bem mais teóricas, tá? Vou pegar um extremo, que é o nosso caso, onde a gente tem muito mais alunos por monitor. A gente pode chegar a alguns picos de 3 monitores para 1.000 alunos. Certo? Nossa. Ok? E aí, se você trouxer a disciplina mais para prática, bem mais prática, você vai a 1 para 6. Então a gente anda nesse intervalo. E é interessante você poder saber isso, né? Quer dizer, 1 para 5, 1 para 6 aqui desse lado. Não, tudo bem, e do outro lado, 3 para 1.000. E o 3 para 1.000. Por que o 3 para 1.000? Porque tem imprevisto. Na realidade, 3 pessoas, sei lá, essa semana eu não posso dar monitoria. Certo? Porque, no fundo, é uma outra coisa interessante quando você vai para a escala. Daqui a pouco eu quero interromper, senão você só vai falar da escala de aluno. Não, com a última coisa interessante. Quando você chega muito grande, as dúvidas se repetem. Claro. Então, você consegue dar mais conta. Acho que esse é o outro ponto. E quando existe muita gente, eles também interagem mais entre si. Eles têm mais chance de estarem próximos. Então, tudo isso diminui a demanda do monitor. A gente trabalhou, obviamente, tinha monitores na múltipla escala. Então, eu mostrei os dois extremos. Os dois extremos, e isso não é trasladado para cá, né? Não, porque a gente está num outro patamar. Então, a gente tem que olhar o nosso patamar também. O nosso patamar que também é presencial. E certamente tem as escalas. Do mesmo jeito, a gente pega... quando você vai dar uma disciplina prática para 60 alunos, você não coloca um monitor na sala, você bota 2. Então, a gente já faz isso, só que é na outra escala e é na relação diferente, mas a gente também faz. Porque também por ser presencial, né? Então o monitor presencial, bom, mas enfim, não quero entrar mais nessa história, porque já falamos o suficiente, alocação de aluno para monitoria, porque eu quero explorar mais um pouco o que você, desta época, você voltou, que eu chamo de voltar, que ano que você terminou esta atividade? 23. 23, então faz 2 anos só. Isso.
Nesses 2 anos, você já foi eleito de novo para o Conselho Universitário? Eu fui eleito 2 vezes para o Conselho Universitário. Isso, né? Com uma votação, 23, uma votação estrondosa, né? O titular com mais votos, no caso. O professor titular com mais votos para a vaga titular. Mas o que você acha que toda essa experiência você já está conseguindo trazer para o Instituto de Computação? Ou para a Unicamp? Então, uma das coisas que a gente aprende quando você olha para o estado inteiro, acho que essa foi um grande desafio, né? Você vê que a gente está dentro de uma ilha, que está dentro de outra ilha, que está dentro de outra ilha, que está dentro de outra ilha. A Unicamp. A Unicamp. Ou talvez nós, o Instituto de Computação, está dentro de uma ilha que é a Unicamp, que está dentro de uma ilha que é Barão Geraldo, que está dentro de uma ilha que é Campinas, que está dentro de uma ilha que é o Estado de São Paulo, certo? Ou até dentro como eu gosto de dizer, que Campinas faz parte... São Paulo faz parte da grande Campinas. Eu concordo com isso também, certo? Você sabe que o vestibular da Unicamp uma vez definiu isso, né? A gente brinca, né? Que o vestibular da Unicamp definiu que as provas aplicadas na região metropolitana de Campinas viriam dormir na Unicamp, né? E aí as provas de São Paulo vieram, então foi eles se declararam, né? Eles se declararam. Mas conta aí o que você já conseguiu trazer. Ou está tentando, né? Então, a gente tem uma questão, primeiro, a questão de você olhar para o aluno sobre a jornada dele, certo? Então, a gente fala muito, você fala muito em inclusão, você fala muito em formação, você fala muito em profissionalização, mas o aluno chega aqui, ele chega em qualquer lugar, certo? Com algumas metas claras dele, e não necessariamente aquelas metas são as metas que você ofertou para ele no vestibular, né? O que ele vai fazer depois? Então, quando a gente traz para a Unicamp, e aí é diferente da Univesp, certo? Eu gosto sempre de falar, a Unicamp tem como missão, primeiro, ela é uma universidade menor em número de alunos, e ela precisa garantidamente formar esse aluno como um grande multiplicador. Então, esse eu acho que passa a ser uma diferença grande. Mas você vê aparecendo, obviamente, esses alunos lá, você tinha contato com eles lá. Então, é uma das missões grandes da Unicamp. Eu lembro, lá em 2005, 2004, eu vi um folder internacional da Unicamp que falava que a Unicamp se considera uma escola de escolas, certo? E esse é um ponto que eu acho relevante para a gente fazer e reforçar, certo? Então, assim, eu não estou aqui para mudar a vida deste aluno, eu estou aqui para, obviamente, mudar a vida dele, mas que ele mude a vida de muitos mais. Eu acho que esse passa a ser o desafio e cada vez fica mais claro para mim. A gente não vai conseguir, da Univesp, eu tinha total... a conta básica que eu falo quando a gente fala de licenciatura e tudo mais, se você quer mudar a educação do país, você tem que ser capaz de formar pelo menos 100 mil bons professores todo ano. Porque é a taxa de contratação de professores no país. Se você não contratar 100 mil bons, e obviamente esperar 30 anos, não estou falando que você tem que esperar, você vai ter que fazer antes, mas se você não conseguir formar 100 mil bons, você vai ter sempre problemas no sistema. Mas são 100 mil bons por ano? Você precisa contratar 100 mil por ano. Se você quer boa educação. São 3 milhões de professores no Brasil. Tá, mas eles ficam por 30 anos. Vezes 100 mil. Tá. Exatamente. Então, assim, eu acho que aprender a questão da escala, para mim, foi muito relevante. Certo. E aprender a focar nos pedaços que são mais importantes da formação, certo? Eu acho que esse é o outro cenário. Então, é você trazer para o aluno, uma coisa que a gente prezava muito na Univesp, é o feedback, tentar fazer o feedback mais rápido para o aluno, certo? Então, eu tenho que aplicar, a Univesp, quando aplicava a prova em papel, em 19, a gente imprimia o equivalente a 500 mil folhas de papel e provas pelo Estado, certo? Só que a meta nossa era em 30 dias conseguir ter todas corrigidas. E 30 dias é muito. Então eu falo para os meus alunos que eu tenho a intenção de corrigir em uma semana. Sim. Porque a gente sabe que isso afeta fortemente o processo de aprendizagem. Com certeza. E você demorar muito, o aluno fica inseguro. É meu compromisso, sempre eu digo, eu me prometo que em 7 dias eu corrijo e devolvo. Exatamente. Isso eu sempre fiz ao longo de 40 anos. Isso é muito positivo, certo? E é engraçado que as pessoas às vezes relacionam, tem um livro chamado Visible Learning, certo? Que é sobre meta-estudos de aprendizagem, certo? E aí tem variações dele, tem Visible Learning for Teachers, Visible Learning for Researchers, mas a ideia são os mesmos estudos redigidos de jeito diferente para melhorar o vocabulário para um ou para outro. E uma das coisas que ele faz super interessante, ele tenta medir o ganho de aprendizagem, certo? Então ele vai medir, como ele está focando em ensino fundamental, ele mede em ano, em tempo, certo? E que certas ações conseguem aprimorar
6 meses. Ou... tá. E uma das coisas que está bem no pico de ganho é você dar feedback mais rápido para ele. Tomando cuidado com ansiedade e essas outras coisas. Quer dizer, não pode ser instantâneo, porque a gente já sabe que tem problema lá no outro extremo, mas não pode ser no final do semestre. Não. E, inclusive, o feedback rápido. A minha sensação é que a gente confunde com turma pequena, porque é muito mais fácil dar feedback rápido em turma pequena. Mas o efeito não é turma pequena, o efeito é o feedback rápido. Sim, não, isso aí é hiper conhecido em educação. Pelo menos minha mãe, né, que é do século antepassado, não é isso? Que ela já me dizia isso quando eu tinha 35 anos, que um dos fatores preponderantes para ensinar a criança, tá certo? Você tem que dar não coloca a mão no fogo, tá? É o feedback mais rápido que você tem. Não pode avisar depois de 2 horas da mão queimada. Você queimou, pois é. Mas me diga uma coisa, quer dizer, tem o feedback rápido, tem a questão de escala, mas como parte dessas suas atividades, eu não posso esquecer, tem a questão do pinguim. Tá? Tem do pinguim, tem. Esse pinguim aqui, o André, que é o nosso cinegrafista, é um homem dos 1000 instrumentos aqui nessa gravação, ele fez questão de buscar esse pinguim em algum lugar misterioso. Ele tem um nome legal. O pinguim se chama Rodolfo, ou é Rodolfinho? É Rodolfo. Rodolfo, claro. São 2 eventos não relacionados, certo? Mas me explica o pinguim. Eu estava achando, e junto com 2 stickers, embarcações, e eu não estou enxergando o que está escrito aqui. Esse é o do Open Hardware Day. Open Hardware Day. E ainda, ele trouxe um presente para você. Deixa eu pôr em que câmera eu ponho? Aqui? Ali? Eu tenho um desse, eu tenho um chaveirinho desse. Mas está aqui para você, também com embarcações. E eu aproveitei e eu tenho um pendrive em forma de pinguim, que nada tem a ver, mas eu também trouxe. Conta um pouco do pinguim, o que isso tem a ver com formação. Foram eventos completamente separados. Tem um grupo de embarcados, certo? Mas eu acho que tem uma questão que a gente tem muito forte aqui na Unicamp, que são grupos de alunos que se unem em prol de alguma coisa e que fazem grandes movimentos, né? Então a gente tem... Esse é um grupo de sistemas embarcados, né? Que um dos líderes é um aluno meu de iniciação científica. Não diga! Mas, assim, eu tenho meia proximidade com eles, obviamente por causa do meu aluno, né? Mas eles são extremamente autônomos, fazem coisas, assim, muito legais ali no processo, certo? E eu acho que é mais um exemplo de coisas que você... Lembra que eu falei? Você deixa a gente boa junto. E eles vão fazer coisas melhores do que você pensou, certo? Com certeza. Então, é assim, é não proibir, certo? É meio que você virar e falar, olha, vai lá, arruma um negócio legal. Então, a gente tem... E eu acho que isso é uma questão que a gente precisa fomentar mais a interação dos alunos nesse cenário. E a gente precisa também permitir que eles façam mais essas coisas, certo? Quantos desses itens aparecem? Então, esse aqui, eles colocaram Rodolfo como nome, certo? Eu falo que são dois exemplos do pinguim, são 2 exemplos separados, assim. Eu fui apresentado ao pinguim há um tempo atrás, certo? Certo. Então, que tinha o mesmo nome que o meu xará aqui, né? E até dizem as lendas urbanas, você tem até uma foto segurando. Eu tenho uma foto com o pinguim, tem. Não, eles pediram para eu tirar, né? Vira e mexe quando tem algum evento deles, eu tô lá, eu tiro uma foto com o pinguim. Então, a gente tem múltiplos desses grupos, desde carro elétrico, segurança, e isso ajuda os alunos... Tem o IoT da Juliana. Tem. E os alunos se auto-organizam e fazem esses tipos de evento. A gente permitiu o hackathon, e eu acho que esse é um outro efeito muito positivo que você deve fomentar. Mas, assim, fomentar no limite da criação deles. Deixa eu tentar te trazer uma coisa lá de trás para ligar para cá, então. Por favor. Quando eu entrei aqui em 2003, a gente organizou 3 eventos aqui. Primeiro, a professora Cláudia virou presidente da SBC, foi em 2003, né? Foi. E foi num congresso aqui na Unicamp, que foi a sua posse. Então, eu ajudei o Anida a organizar e eu coordenei 72 voluntários naquela época. Uau! Certo? Isso era julho, né? Sim. Julho. Depois, tinha uma feira, eu não lembro o nome, a antecessora da Secomp, hoje em dia tem a Secomp. Sei. Tinha uma feira dos alunos, que era em algum momento lá, e a gente também organizou, aí eu fui organizando a maratona de programação aqui em novembro. Que foi, novamente, eu lembro do 72, que era o mesmo 72. Que fizeram times. 72 times. E aí uma coisa interessante que eu lembro aqui do congresso, e eu estava conversando com a professora Ariadne na época, assim, uma das salas
simplesmente teve uma demanda muito grande. Muita gente queria ouvir uma certa palestra. E você vai organizar um evento, sempre vai ter isso, né? Claro. Você faz dimensionamento, mas vai aparecer uma coisa legal. E ela virou assim e falou, olha, Rodolfo, eu não sei o que eu vou fazer aqui, porque tá muito lotada e tá todo mundo chegando ali por causa de mais essa coisa. Eu falei, a gente vai dar um jeito. E nisso eu peguei 3 alunos e falei, o problema eu só tenho uma sala aqui para fazer isso, mas eu preciso transmitir para outra. A gente não está falando em 2025, que é fácil o Google Meet. Claro, tá que faz tudo online. Que não tinha cabo de rede nem Wi-Fi na época ligado lá, né? Eles viraram, falaram para mim, eu lembro da Ariadne me olhando assim, certo? Que eles viraram para mim, não, a gente pode fazer isso e vai funcionar. Ela olhou para mim e falou assim, então você já resolveu, já está resolvido, posso ir? Fica à vontade, porque ela tinha outras coisas para fazer, claro, né? Então, fica à vontade e vai. E tava, a gente fez a transmissão, filmou e transmitiu para a sala do lado, para a pessoa assistir isso. Então, você trazer pessoas boas e dar essa liberdade é algo muito positivo para a gente fazer. E a gente tem que fazer mais isso múltiplas vezes. Uhum. Acho que esse é o ponto. E, obviamente, trabalhar um pouco de direcionamento, que você também quer ajudar e guiar essas pessoas, para ele também não ficar batendo cabeça em direções que não tem tanto coisa. A gente fala que é bom aprender com os erros, mas é bom você ter erros novos, né? Certos erros você pode ajudar a pessoa, não cometer de novo, né? Não vai por aqui. Então, acho que esse é o ponto e a gente faz isso com mais coisas, certo? Acho que esse é um diferencial. E na hora que você faz isso, não sei se... existiu o Google Summer of Code, né? Que era uma coisa que o Google financiava no mundo. A gente simplesmente por divulgar para os nossos alunos e os nossos alunos conversarem entre si, a gente teve 1% dos alunos participantes do mundo. Eram alunos do IC. Nossa Senhora, certo? Eu lembro, tinha... E saiu muita coisa interessante. Então, assim, a gente consegue fazer essas coisas, a gente tem que divulgar e fomentar para eles. E eu acho que esse é o efeito que eu gosto de falar e que bons cérebros nascem em todos os lugares, né? Então, o que eu falava da Univesp a gente simplesmente está querendo alcançar ele lá. E aqui, eles estão vindo aqui, a gente precisa trabalhá-los e apoiá-los mais. Isso... E na pós, o que está evoluindo, direções, ou é mais ou menos... uma espécie do mesmo, ou após é diferente? Porque você estava falando principalmente da graduação, né? Nesse caso eu falei principalmente da graduação. Mas com o envolvimento de alunos da pós também, né? Tem envolvimento... nessas partes. Sim, a gente teve... Quer dizer, eu fui coordenador lá atrás, né? Isso. Pós, né? Então, depois... Existe um certo desafio, eu acho que a gente mexeu um pouco na nossa pós. Depois que a gente chegou em 7, a gente respirou, né? O que é bom, positivamente, mas eu sou uma pessoa que fica cutucando, eu falo assim, eu brinco com os coordenadores, o que a gente vai fazer a mais, né? Perfeito. E a gente tem que, obviamente, garantir o legado e conseguir pensar em coisas para frente. A gente está vivendo um momento muito interessante, né? Eu estava lendo aqui, Carnegie Mellon vai fazer um retreat da computação para repensar a computação em virtude de IA agora em agosto. E assim, eu acho que é um momento para a gente virar e falar o que nós vamos fazer. E a gente tem múltiplos cenários. Eu falo que eu vivi uma coisa que não é igual a essa, mas quando eu estava na graduação, chegou a internet. Não é essa onda da IA, mas eu estava na graduação, chegou a internet. Então, existe uma camada educacional básica, que é o seguinte, você já formou um monte de gente e ninguém que você formou sabe essa coisa. Então, existe uma volta para a universidade das pessoas tentando se qualificar. E é claro que em 96 não tinha internet, então era mais difícil ainda, você tinha um canal único. Hoje em dia você tem múltiplos canais. Então, a gente tem uma tendência de volta das pessoas em busca desse conhecimento. Eu acho que a gente já enxerga na nossa pós-graduação demanda de estudante especial em disciplina. Muito grande. Demanda de alunos querendo fazer pós-graduação. Por outro lado, eu também gosto de chamar a atenção que a gente, para todas as áreas, e eu uso astronomia como exemplo, né? Você pode ter descoberto o telescópio ou descoberto a estrela. Certo? A pessoa que inventou o telescópio certamente descobriu a primeira estrela que deveria ter utilidade para aquilo, eu estou supondo. Ele tirou a primeira estrela. Mas depois que você tem um telescópio, você pode descobrir múltiplas estrelas. Então, não quer dizer que você vai para os extremos, mas em qual direção que eu estou mirando? Eu estou indo em direção ao telescópio ou eu estou indo em direção à estrela? Certo? Então, em certos momentos, a gente vê pesquisadores indo mais para estrelas. Quer dizer, eu vou pegar essa ferramenta, essa estrutura e vou aplicar em múltiplos lugares. Em outros momentos você vê mais telescópio. A minha sensação é que a gente
obviamente, para todas as áreas, e tem bem menos telescópios e muito mais estrelas, né? Toda. Eu acho que, no geral, Claro. a gente quer fazer isso, porque cabe mais estrelas aqui. Tem mais estrelas no céu. Tem mais estrelas do que no céu, certo? Mas a gente tem que, em vários momentos, pensar, poxa, ok, mais uma estrela é alguma coisa, mas será que não falta um novo instrumento? Será que não falta novas metodologias, novas técnicas? Então, acho que a gente está nesse momento e quando a gente fala especificamente de, não é minha área, né? Então estou falando aqui de um outro cenário, eu acho que a gente mistura uma certa dose de otimismo e pessimismo ao mesmo tempo. Sim. Que confunde as pessoas, é verdade. certo? Quer dizer, então eu acho que esse é um cenário. Tá todo mundo usando. E aí, o que nós vamos fazer? Uhum. A solução não é desligar, não. certo? E às vezes você vê algumas mensagens, não, mas temos que tomar isso. Mas isso aqui a solução é desligar? Não é. Então a gente tem que conseguir encontrar um cenário e descobrir nossos papéis daqui para frente. E mais, se a gente não fizer, alguém vai fazer no nosso lugar. Uhum. Então a gente precisa trazer. Então por causa disso a gente já chegou a ofertar ano passado 2 vezes uma disciplina de 102, que é a primeira disciplina de programação, usando assistente de IA. A gente fez 2 ofertas. E é interessante que a meta, eu conversei junto com o professor Jacques e com o Roberto, que é um pós-doc, certo? Está trabalhando nesse assunto. E a nossa meta ao ofertar essa disciplina, primeiro, obviamente a gente tem que aprender coisas, né? Mas tinha em especial virar e falar, olha, a gente não quer provar que é melhor ou pior. A gente quer tentar trazer um nível de formação compatível. Perfeito. Qual é o novo nível de formação? Então, assim, tanto que a gente está escrevendo um artigo, a conclusão do artigo é, olha, eu consigo demonstrar que não é pior. Uhum. Certo? Porque, assim, você falar que eu ensinei eu tenho uma forma super nova, muito melhor de fazer, não é uma coisa tão simples, não. Você não vai fazer em 6 meses. Mas aí depende, veja bem, não depende só Eita, ferro, acabei com o pinguim aqui, não pode. Com o Rodolfo. Você não pode ser tão simplista a ponto de achar que qualquer professor fará a mesma coisa. Quer dizer, tem não só um pulo do gato, tem habilidade, aí eu quero explorar só mais uma partezinha, porque já estamos quase no final, que muitas das coisas que você falou, inclusive da extensão, né, que os nossos grandes projetos foram adaptados para também serem projetos de extensão, é uma das formas de você aproximar a computação da sociedade, não? Sim, certamente. Eu acho que esse é o outro desafio nosso, certo? Eu acho que a ciência como um todo se distanciou muito da sociedade. E aí isso gera problemas. Quer dizer, quando eu era criança, a gente brincava de telefone sem fio. É engraçado que o telefone sem fio, na realidade, às vezes era aquela caneca com fio, né? É verdade. E a gente falava que era sem fio, né? Então você pegava uma latinha, botava um fio e ia longe e falava para a pessoa. Quer dizer, e você olhava na sua parede, você pegava um telefone na sua casa que tinha um fio que ligava na parede. Então, assim, por mais que você poderia pensar, vamos dizer assim, errado, de que esse fio está ligando exatamente na casa da sua avó, alguém passou esse fio para a casa da sua avó e pronto, né? Não era exatamente isso. Não era muito mais distante da realidade. Uhum. Quer dizer, existia uma conexão do fio da sua casa ao fio da sua avó. Hoje em dia a gente consegue explicar tão facilmente um celular? Não. Então, a gente precisa tentar trazer o que eu quero explicar e como que eu consigo trazer essas camadas mais básicas de abstração para não serem vistas como mágica, certo? E assim, obviamente, você não quer explicar tudo para todo mundo porque a pessoa não tem interesse nem a necessidade de saber. Não tem, exatamente. Certo? Eu não sei muitos detalhes sobre o motor do meu carro, e não quer dizer que eu vou deixar de dirigir, certo? Então, a gente tem que tentar trazer essas camadas e a ciência começa a ficar mais distante quando ela não faz isso. É verdade. Então a computação precisa chegar, eu acho que esse é um ponto, e a gente precisa mostrar boas formas. E aí volta exatamente isso, quer dizer, eu não vou mostrar, dá para fazer isso desse jeito. Olha que legal, eu consigo fazer isso desse jeito. Uhum. Faça mais. Então a gente consegue fazer isso, certo? Então a gente precisa aproximar, e eu acho que aí é uma das finalidades da nossa extensão, é tentar trazer não aquela coisa de, eu vou fazer um trabalho para você. Não, eu também vou fazer um trabalho para você, mas eu estou trabalhando para trazer você mais perto de mim. Isso. Então você faz as duas coisas juntas. Quer dizer, hoje eu estou te ajudando, certo? Eu estou fazendo, mas eu estou formando. Então, por exemplo, o IC tem vários cursos de extensão de formação que são essenciais para manter a comunidade perto da gente, mas também para a gente cumprir um pedaço da nossa missão, que sem dúvida transformar alguma. o ecossistema. Mas eu nem estava falando dos cursos de extensão, que são realmente algo bastante relevante, tem muita demanda, mas eu estava falando, eu queria voltar de novo à questão da graduação, que você disse, os nossos projetos agora chamam de extensão, mas eles
eles são efetivamente extensão. Alguns deles mudaram, vários estão sendo adaptados, não é simplesmente uma gambiarra mentindo para todo mundo. Não é uma gambiarra, não, só para falar, né, que assim, quando falaram de extensão, uma grande coincidência, né, a gente tinha uma carga de projetos ali. Realmente. É verdade, a questão nesse sentido. Esse o sentido, adaptar. Então assim, qual a forma mais simples? Não, tem esses 10% aqui, mexe esses 10%. A minha preocupação é que você tem os outros 90% que não foram tocados. Entendi. Certo. Então vamos mudar os outros 90%. Não, agora eu quero chegar vamos mudar um pedacinho dos outros 90%, mas esses 10%, eles tinham uma finalidade que não eram só extensão. Sim, sem dúvida. Então, eu vou dar um exemplo pontual. Um pedaço que foi comido foi a redução do número de disciplinas eletivas na nossa graduação. É verdade. Aí, sem querer fazer previsões alarmistas, o que acontece com as nossas eletivas de graduação? Nossos alunos de graduação fazem eletiva de graduação como matéria junta da nossa pós. Isso. Terminam a graduação, já fizeram os créditos. Então, a gente potencialmente não olhou essa rota para ver o que vai acontecer agora daqui 2 anos. Ele não vai ter mais isso. Nossos alunos vão fazer as matérias de pós depois, vão fazer antes. O que a gente vai diminuir, digamos assim, talvez a demanda, vai aumentar o tempo. A gente criou um outro caminho e não olhou as alternativas ali necessárias. É sempre assim, mas a gente precisa olhar. Mas eu queria terminar esta parte, porque olha, já deu 1 hora. Então, o que eu queria terminar é o seguinte: nós falamos de um monte de coisa e você mostrou sua paixão pela formação, né? Mas eu estava esperando receber uma aula de hardware, entendeu? E você não falou absolutamente nada sobre sua pesquisa, porque você tem esse ideal, essa missão que você mesmo diz de dar uma formação sólida para pessoas, né? No caso da Unicamp, de agentes multiplicadores. Conta só alguma coisa, quer dizer, isso aqui está associado também à sua atividade de pesquisa? Então, eu trabalho com um projeto de processadores. É interessante que ontem, segunda até ontem, né, teve um evento em São Paulo, né, que é um evento organizado por outros docentes aqui no IC. Hoje é quinta. Só para contextualizar. Segunda, terça e quarta, né, então teve um evento organizado lá que está tendo um movimento grande de processadores abertos. A criação de processadores abertos. Isso é super interessante. A ideia é importante. Bom, a gente está nesse mundo com, vamos dizer, algumas questões geopolíticas complicadas, certo? Só para não entrar muito nessa seara. Vamos E aí está todo mundo, o mundo inteiro, a Europa decidiu que não precisa ter um processador próprio, vai que ela recebe um embargo e não consegue comprar computador. A China já tem embargo, quer dizer, então está todo mundo nessa corrida para fazer o seu próprio processador. Entendi. E aí apareceu um padrão de processadores, arquiteturas abertas. E aí eu vou fazer um resumo, porque eu fiz uma apresentação lá, e a gente fez um projeto aqui, a gente tem um projeto que é trazer um pouco do conhecimento que a gente tem na área de projetos de hardware, certo? Que hoje em dia você projeta hardware também com linguagem de descrição de hardware, então assim, não é software, mas é uma linguagem de descrição de hardware, então é uma linguagem de programação, e existem conceitos de integração contínua de software. Então, o que eu mostrei lá é que a gente está numa era de desenvolvimento de hardware que existe essa coisa, quer dizer, você pode decidir não me vender o seu processador, mas você pode fazer pior do que isso. Você pode me vender um processador vulnerável. Ai, meu Deus do céu. Certo? Que é o que aconteceu, e foi o meu segundo slide da apresentação. Eu contei a história de uma vulnerabilidade que foi divulgada no início de 2018, mas as pessoas começaram a suspeitar entre Natal e Ano Novo, certo? Porque tinha muito patch no kernel do Linux entre Natal e Ano Novo. As pessoas falaram, por que tem tanta gente trabalhando entre Natal e Ano Novo? E descobriram uma vulnerabilidade que você, rodando alguma coisa no seu browser, você descobre qualquer coisa do sistema operacional que está lá. Não! Então, essa por causa área, do hardware? Execução especulativa. Você consegue descobrir coisas por causa de, entre aspas, era previsível que isso aconteceria, sempre foi feito assim, mas a pessoa conseguiu medir isso agora. Então, é o que a gente chama de ataque de especulação, né? Então, do ponto de vista de hardware. Mas aí, o que a gente está fazendo? Isso é super interessante, nunca ouvi falar. Muito legal. Pensa o seguinte, imagina que você pediu para a Cristiane ir lá buscar uma água para você. Cristiane, nossa diretora. Está aqui do nosso lado, nossa diretora. Diretora de cena. Isso, que você pediu para ela para poder
ir lá buscar um café lá embaixo para você, longe. Pensa, longe, bem longe. Você tem instruções no seu processador que demoram muito tempo, Sim. certo? E aí, o que acontece, certo? Eu vou fazer um exemplo bem simples. Ela está sentada numa cadeira que tem uma almofada, certo? Ok? E nisso, ela gastou um tempão, chegou uma outra pessoa aqui, mas uma pessoa muito mais pesada, certo? Sentou na cadeira dela, certo? Abaixou a cadeira assim, certo? Vamos pensar que isso bem, a cadeira não estava preparada para essa pessoa, e essa pessoa sai, certo? E aí a Cristiane não viu que entrou essa pessoa aqui, mas ela chegou aqui na sala dela e ela sabe que só existe uma pessoa capaz de fazer isso com a cadeira dela. Aí você pergunta para ela, Cristiane, alguém sentou na sua cadeira? Ela vai saber que foi essa pessoa, se ela puder olhar a cadeira. Então, no fundo, a pessoa que não fez, entre aspas, nada, mas ela tem isso. E a gente, toda vez que você executa um programa no computador, você deixa rastros. Então, por exemplo, você tem cache do seu processador. Sim. A cache é um componente que está bem perto do processador, que você tem a memória lá fora, e quando você quer acessar alguma coisa, você pede a cache copia para cá. Então, você sabe que se você tentar acessar um dado e o acesso for rápido, ele está na cache. Se for lento, ele não está na cache. Certo? Então agora vamos pensar o seguinte, é a mesma história da Cristiane, certo? Sim. Então se eu rodar, hoje em dia, o que aconteceu na última década? Um pouco mais de uma década, vamos botar aí, a gente tem medidas de tempo muito mais precisas dentro do processador. Então a gente consegue medir certos eventos e descobrir que esses eventos aconteceram. E ao acontecer esse evento, eu tiro outra informação dali. Sim. E aí que é o ponto que acontece. Isso que é o especulativo. A execução especulativa é isso, quer dizer, o seu processador, isso a gente pega, né? A execução especulativa é, eu não sei se eu vou executar tal coisa do código, eu preciso ler um dado da memória, eu preciso fazer isso, então o seu processador manda executar muitas instruções de uma vez, ele chega a ter 200 instruções sendo executadas ao mesmo tempo, certo? Na sequência, numa certa dose de sequência, porque do jeito que você escreveu o seu programa, você deu uma ordem simplesmente porque uma tem que ficar atrás da outra. Mas você não tem essa obrigação exata. Você quer o comportamento. Então, a execução especulativa tenta pegar instruções que você pode executar em paralelo e executa para você. Você pegou uma instrução de salto que depende de um dado da memória, ele vai prever, olha, o dado da memória vai ser... Tem um resultado interessante nosso, que a gente previa 13% dos dados que vinham da memória. Uau! Certo? Então, assim, e você vai vir esse dado e você vai saltar. No fundo, a gente não conseguia prever o dado que vinha da memória. Mas como ele era usado para a instrução de salto, a gente previa que a instrução de salto ia saltar. Então era mais fácil. Você não precisa prever aquilo, né? Então a gente fazia um resultado. Então, nesse cenário, você tem muita execução especulativa. Uau. Mas aí, só para voltar para o projeto, o que a gente faz? A gente montou uma integração contínua de múltiplos processadores. Então, a gente está trabalhando em mais de 100 implementações diferentes de processadores para você conseguir verificá-los. E a intenção é, suponha que apareça um novo bug. Você consegue verificar quantos deles, quem tem, quem não tem. E você também consegue aprender sobre essas múltiplas implementações. Esse é o outro cenário. Eu consigo saber coisas diferentes e que podem ser feitas, não precisam ser feitas da mesma forma. Então, esse é um outro ponto. Você pega o seu celular hoje, ele tem mais de 20 processadores aí dentro distintos. Certo? Por quê? Você já não faz mais aquela coisa que as pessoas falam, vou fazer um hardware. Tá, você vai fazer um hardware, vamos pensar, vou fazer um meu controlador USB, que é daquele cabinho, certo? Que vai no celular. Poxa, mas ele tem que controlar, ele tem que se comunicar para descobrir se eu quero mais energia, menos energia. Tá, então eu não vou mais botar isso tudo em hardware, vou botar um processador ali e vou rodar um software. Então tem um processador ali dentro. Tá brincando. Nossa, João Rodolfo, agora você está destruindo minha vida. Porque... E ele pode ser inseguro. Ou destruir assim, falar que ele pode ser vulnerável. Né? Mas é porque eu tinha ilusões. Você está destruindo minhas ilusões. Não. Mas, enfim, depois discutimos sobre isso, porque essas ilusões são ilusões científicas, tá? De que eu sabia tudo sobre hardware e agora eu descobri que... Mas a ligação é você conseguir falar isso, e isso ajuda, por exemplo, quando você pega para um aluno da disciplina, você vira para ele e fala, ok, então agora, hoje, com o que vocês fizeram, eu vou atacar o seu processador. Aí você faz um exemplo em sala de aula. Interessante. Então você ataca. Não, é claro, não é pegar um martelo e... Mas eu já fiz com post-it, né? Porque eu falei, você vai fazer uma multiplicação, eu dava um número bem grande para ele fazer na mão, então ele demorava. Aquela coisa que eu falei da Cristiane lá, geralmente é uma instrução de multiplicação. Aí eu mandava ele multiplicar na mão 2 números muito grandes, aí o aluno ia lá tentando fazer na mão, enquanto isso outra coisa acontecia. Então você liga essa coisa que é o que está acontecendo bem lá na ponta da sua pesquisa, e você liga aqui no início como algo para motivar. Muito interessante. E agora, então, vamos ligar o início com o fim. Você já falou
muitas coisas diferentes, contou histórias interessantes, e eu sempre termino pedindo à pessoa que conselho daria para o ingressante, aluno ingressante na Unicamp. Ótima pergunta, né? A primeira coisa, eu gosto de falar muito nas minhas aulas que, bom, você está aqui é porque você é capaz. Essa é a primeira coisa. Então, eu gosto de primeiro fazer essa declaração, né? Então, você está aqui é você é capaz. E, como eu mencionei, a gente está formando aqui, a gente está aqui na Unicamp para formar multiplicadores. Então, não é por você, é pela quantidade de pessoas que você vai ser capaz de afetar durante a sua vida, e obviamente a gente sempre espera que seja positivamente. Claro. Né? Então, esse que eu acho que é a motivação principal do esforço, que a gente está aqui, que a gente está trazendo cada vez melhores alunos aqui para dentro. A gente quer formar melhores alunos e a aplicação dele é para não parar naquela camada que ele está aqui. Vai avançar o conhecimento, vai ser curioso, vai descobrir novas coisas para fazer com o mesmo pedaço que a gente está te ensinando aqui. Acho que esse que é o desafio. Que é um desafio e seja um multiplicador. Eu acho que sim. Esse eu acho que é o ponto mais crítico. Né? O jeito da Unicamp impactar o mundo não é pelos 3 mil alunos de graduação ou 3 mil de pós que entra cada ano, né? No fundo, os 35 mil alunos. É pensar que cada aluno desse tem contato com, por exemplo, outros 35 mil de algum jeito. Né? Então é aí que a gente consegue fazer resultado. Puxa, certo? Pronto, já o pinguim ele tá cansado. O pinguim tá cansado, já tá na hora do almoço. E tá na hora do almoço? Eita ferro, deixa. Eu vou deixar o pinguim dormindo. E vou, então, terminar que tem um protocolo. Que nós temos que apertar a mão, olhar para a câmera, e eu te agradeço a entrevista interessante. Muito obrigada. Obrigado. Terminou.